Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Tua palavra é luz, tua palavra é paz. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmica de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse Ministério da Reconciliação.net. E quero de hoje em diante ser. Jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu
Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando. Vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre vocês e alcance vocês de uma forma especial. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho, e estamos diante a nossa última matéria, a nossa última lição, daquilo que nós denominamos de cesta escatológica, onde estamos, de alguma forma, trazendo alguns princípios bíblicos envolvendo o tema Apocalipse. Estamos utilizando a lição bíblica ou a apostila com o tema dentro de uma perspectiva da teologia reformada, destacando o aspecto de denúncia, resistência e esperança. Bem, queridos, hoje então estamos e vamos apresentar a última lição desse tempo, e quero convidar você já para os nossos próximos passos na sexta-feira.
na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, se não me falha a memória, e dia 10 de julho, são as duas próximas sextas-feiras, nós estaremos então dando um resumo de escatologia na nossa igreja. Bem, vamos dar um panorama geral das lições que abordamos durante esse período, procurando de alguma forma reforçar princípios reformados, de teologia reformada dentro da escatologia. Então eu reitero o convite para você. As duas próximas sextas-feiras, dia 3 e dia 10 de julho, às 20 horas, em nossa igreja, reunião presencial, onde nós estaremos abordando este assunto, em resumo ao estudo bíblico ministrado durante este período de 3 meses, não é? Que foi a aplicação desta lição. Bem, como esse tema todo ele foi oferecido via internet, online, então resolvemos reforçar este estudo, também nas próximas sextas-feiras, presencialmente. Você que gosta do assunto, está convidado a estar conosco, então, aprendendo ou reforçando os princípios fundamentais. É lógico que acho que foram 13 mais 2, foram 15 aulas, não é? Reforçar 15 aulas em 2 reuniões é muito pouco. Porém, nós vamos fazer isso naquilo que é mais relevante, mais importante para este momento que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, onde, em razão da pandemia, surge uma série de questionamentos. Entre eles, é o princípio das dores? É a grande tribulação o que estamos enfrentando? Não é uma coisa nem outra? Não é? É os últimos dias da igreja? Nós então estaremos falando sobre este assunto. Tá bem, queridos? Então você é o nosso convidado. Bem, de qualquer forma, eu já quero convidar você também para o dia 17 de julho, quando nós iniciaremos um novo estudo bíblico, focado na reforma protestante. Uma série de aulas, onde nós de alguma forma vamos trazer, não é? Ou melhor, vamos mergulhar e vamos trazer as motivações da reforma protestante, seus principais ensinos, seus principais estudos, em razão do porquê, não é? A reforma protestante ocorreu, em que contexto histórico. Vamos falar um pouquinho também sobre a história da igreja. Então, a partir do dia 17 de julho, é a terceira sexta-feira do mês próximo, do mês de julho, nós então estaremos iniciando esse estudo sobre reforma protestante. Tá bom, queridos? Estaremos aí então comemorando 503 anos de reforma protestante no próximo dia 31 de outubro. Tá bom? E nós vamos então estudar este assunto. Ok? Bem, então vamos lá para o novo céu e a nova terra. A cidade que desce do céu, né? Ou a descida, não é? Da Nova Jerusalém. Vamos então estar falando sobre este assunto, sustentando ele em Apocalipse capítulo 21 e também capítulo 22. Nós vamos fazer então primeiro a leitura do capítulo 21 e depois faremos a leitura do capítulo 22. Tá bom? Vamos lá então.
Apocalipse capítulo 21. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um número grande e alto, eu repito, e havia um muro grande e alto, com 12 portas, e em cada porta havia um anjo, e os nomes escritos sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não havia santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessitava nem de sol, nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória.
Suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma imunda ou impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos então, amados, à introdução da nossa lição. Eu repito, é a lição de número 13, o novo céu e a nova terra. Nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 21 e vamos agora então mergulhar no comentário da nossa lição. Tá certo, queridos? No discurso da história, os homens sempre sonharam, idealizaram cidades perfeitas. Livros já foram escritos até descrevendo a utopia desses que imaginaram e propuseram a sociedade ideal. Entretanto, tais cidades ou sociedade nunca chegaram a ser uma realidade. Isso porque o novo céu e a nova terra não serão o resultado dos sonhos e empenho humanos. A cidade perfeita, ela desce do céu, ou seja, é projetada e construída pelo próprio Deus. Por mais que amemos nossa cidade terrena, e por mais importante que ela seja, vale a pena recordar o que escreve o autor da carta aos Hebreus, que diz: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Hebreus 11, 10, 13 e 14. Bem, vamos então para a análise do texto. O capítulo 21 de Apocalipse inicia-se com um relato glorioso da visão que João teve de um novo tempo estabelecido por Deus, o novo céus e a nova terra. Apocalipse 21, 1. É a concretização do projeto de Deus relativo à vida plena, eterna e feliz. Versos 3 e 4. O novo céu e a nova terra, identificados como a Nova Jerusalém, centralizam-se em Deus. Ele é o seu arquiteto, edificador e mantenedor. Versículos 1 a 5 de Apocalipse 22, que vamos ler logo após essa primeira análise. A descrição de João a respeito da cidade, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, é acentuadamente figurada. Ela utiliza, por exemplo, pedras preciosas, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. E usa esses elementos ou essas pedras preciosas para tentar descrever a esplendorosa visão que teve da cidade. Ela é cercada por altas muralhas que oferecem segurança e proteção. Naturalmente, tal descrição não deve ser entendida de forma literal. Ao falar de pedras preciosas, pérolas, ouros, o propósito de João é descrever, ainda que de forma incompleta, a solidez, a durabilidade e o resplendor da glória de Deus que envolve toda a cidade. João descreve ainda a visão do rio de água da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. A referência ao rio de água viva aponta
para a ação vivificadora do Espírito Santo. A água é símbolo de vida e do Espírito. Lembremos lá de João 3,5, de também João 4, 13 e 14, João 7, 38 e 39. João fala também da árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22, 2. A referência à árvore da vida simboliza a vitória da vida sobre a morte. Na nova cidade ocorre o contrário do que aconteceu no Éden. Lembremos de Gênesis 3, 22 e 24. A visão de João é finalizada com um alerta. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 22, 6. Na parte final do livro, Apocalipse 22, 8 a 21, João faz demonstrações tendo em vista a urgência da mensagem. Apresenta promessas reservadas ao povo de Deus e incentiva a esperança dos cristãos quanto à concretização dessas coisas. Bem, vamos então ler Apocalipse 22, para que quando formos contextualizar a lição, possamos de alguma forma lembrar dos textos que lemos, a qual estamos sustentando a argumentação. Vamos então à leitura de Apocalipse 22. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e do meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que descia, eu repito, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas das árvores são, ou melhor, as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos que o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda, não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que
ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe trará, ou Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos então ao nosso primeiro ponto de contextualização. As características da nova cidade. Ao utilizar algumas figuras de linguagem para descrever a cidade que desce do alto, o autor afirma que ela possui, entre outras, as seguintes características. Tem a glória de Deus e ela é completa. Tem a glória de Deus. Apocalipse 21, 3, 10, 11, parte A e ainda 22 e 23. A presença de Deus na cidade é sinal de sua glória e majestade permanentes. No Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava ocasionalmente no tabernáculo, no templo. Nós podemos conferir lá Êxodo 40, 34, 1 de Reis 8, 11. Ao dizer que a cidade tem a glória de Deus, João está falando da manifestação resplandecente da presença divina. Em Cristo Jesus, Deus manifestou a sua glória, como nós vemos João 1,14, Hebreus 1,3. Porém, é somente na Nova Jerusalém que os santos contemplarão em sua plenitude a glória de Deus. A visão que temos hoje da glória de Deus é parcial. Agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. João diz ainda que lá não há santuário, símbolo da presença de Deus. Não haverá santuário porque a presença de Deus não será simbólica, mas real e perceptível. Apocalipse 21, 22. A cidade será iluminada pelo resplendor da glória de Deus. Apocalipse 21, 23. Ela é completa. E aqui nós vamos ter a figura de novo, do número 12 e seus múltiplos, que são mencionados várias vezes no capítulo 21 e 22. Por exemplo, 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 pilares, 12.000 estádios, 144 côvados, 12 pérolas, 12 frutos, 12 vezes por ano. Bem, os 144 côvados é 12 vezes 12, não é? Bem, o número 12, como já foi dito, sugere algo completo, algo perfeito, algo realmente de realização plena. Na cidade não falta nada, pois é completa em todos os aspectos. Ela tem alta muralha, ou seja, proteção completa, 12 portas, sendo 3 de cada lado, aberta a todas as nações, 12 fundamentos, ou seja, base sólida. A cidade é igual tanto no comprimento quanto na largura e na altura, simbolizando então harmonia, totalidade e perfeição. Nela não haverá desigualdades. A referência às nações, lá de 24 a 26 de Apocalipse 21, reforça a ideia da universalidade da cidade. Como diz então Michael Wilcock,
Ele diz assim no seu livro, A Mensagem de Apocalipse, da Abu Editora: suas portas encontram-se abertas para todos, independente da raça, ou podemos acrescentar, da riqueza, da inteligência, do poder ou da sua influência. A qualidade de vida na nova cidade. Diferentemente de todas as cidades que conhecemos, a cidade que desce do céu oferece uma qualidade de vida sem comparação. Ela é a restauração do paraíso perdido. Essa qualidade pode ser descrita e resumida em termos de plenitude. Primeiro, comunhão plena com Deus. João descreve essa comunhão plena utilizando-se da figura do tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus com o seu povo. Na cidade santa, a presença de Deus é permanente. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21:3. A comunhão dos remidos será constante e plena com o Senhor. João afirma: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e às suas frontes estará o nome dele. O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21:7 e também 22, do versos 3 a 5. Plenitude de vida. As circunstâncias atuais muitas vezes roubam de nós as possibilidades de uma vida melhor. Muitos vivem ou sobrevivem em situações de extrema pobreza e miséria. Porém, tal situação não faz parte do projeto de Deus. No novo céu e na nova terra, a vida será vivida em toda a sua plenitude. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Lá não haverá fome, nem sede, nem enfermidade. A vida se realizará plenamente. Acrescente eu que a causa, não é? Para tudo isso, já não existirá mais. Em seu livro, A Soberania de Deus na História, E.A. MacDonald afirma: na Nova Jerusalém, o rio procede do trono de Deus e do Cordeiro, e nas suas margens cresce a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. O simbolismo descreve a cidade celestial como a fonte da vida eterna. A árvore da vida no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, vem a ser, no último livro da Bíblia, a árvore da vida eterna na cidade de Deus. Aqui está a fonte, a origem de toda a vida. Não existe, portanto, a morte. 3. O passaporte para a nova cidade. Como é possível entrar nessa cidade? Bem, a mensagem de hoje, ela deve ecoar a todos aqueles que, de alguma forma, passam a ter a esperança da vida eterna ou do estado eterno, como é o novo céu e a nova terra, e entender que tudo isso é apenas para aqueles que nasceram de novo. Conversão a Cristo. Apocalipse 21:7, ainda o verso 8, verso 27. Apocalipse 22:17. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei seu Deus e ele será meu filho. Esse texto mostra com clareza que nem todos desfrutarão do novo céu e da nova terra. Apenas os filhos de Deus serão herdeiros. E para se chegar a esta condição, é indispensável a conversão a Cristo, como ensina o apóstolo João, em João 1,12. Todos o quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O próprio Senhor Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6.
o convite ao arrependimento é extensivo a todos, como se vê no capítulo 22, 17. Porém, o destino reservado àqueles que desprezam esta oportunidade, não se arrependendo dos seus pecados, é a severa condenação descrita em Apocalipse 21, 8, 27 e Apocalipse 22, 15. Vida de santificação. Ainda Apocalipse 22, 11 a 15. A conversão conduz à santificação. Romanos 6, 22, 23. Como diríamos, o grande slogan, a santificação é o lado visível da salvação. A certeza da salvação não exclui de forma alguma a necessidade de santificação. Então dizemos, quem está salvo, o seu objetivo, sua direção, seu alvo é a santificação. Por isso, Apocalipse 22, 11 ensina que o justo deve continuar a santificar-se, pois o tempo da segunda vinda do Senhor está próximo. O texto enfatiza as bem-aventuranças da santificação, simbolizada nas vestiduras lavadas e alvejadas ou branqueadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 3, 5, 7, 14 e repetida aqui em Apocalipse 22, 14. A palavra de Deus ensina que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mateus 5, 8, Hebreus 12, 14. Esperança inabalável quanto à segunda vinda de Cristo. Apocalipse 22, 20. Embora cerca de 2000 anos já tenham transcorrido, a esperança da segunda vinda de Cristo continua viva na alma dos cristãos. Muitos são aqueles que julgam que essa vinda esteja demorando. Contudo, a vinda do Senhor é certa. 2 Pedro 3, 8, 9. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Infelizmente, muitos têm vivido sem levar em consideração tudo quanto foi prometido pelo Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3 e 13. Bem, amados, aqui nós encerramos essa série de estudos bíblicos falando sobre Apocalipse, denúncia, resistência e esperança. Tudo que nós devemos agora ser tocados por Deus é de termos a esperança de vivermos a eternidade totalmente com Deus, para sempre com Deus, vivendo uma vida inclusive plena, absoluta, reinando com Ele de uma forma perfeita, por toda a eternidade. Tudo aquilo que o pecado trouxe como prejuízo para a vida humana, ele está sinalizado como a nossa maior esperança, de nós reconquistarmos tudo aquilo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, que é a nossa redenção plena e absoluta. É no estado eterno, no novo céu e a nova terra, depois de Deus julgar e condenar para todo sempre aqueles que não tiveram e não viveram a sua santa palavra, que nós então estaremos com Ele para todo sempre, salvo de todos os malefícios que o pecado produziu até este momento. Mas, para isso, meus amados, Apocalipse termina com vários trechos onde a palavra, direcionada ao Evangelho, ela continua de forma vívida, nos chamando para vivermos realmente uma vida nova com Deus. Por isso, o próprio texto diz, olhem só, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha.
E quem quiser, receba de graça a água da vida. Bem, este convite ainda soa hoje, porque naquele grande dia, essa oportunidade já não mais existirá. Porque quando nós formos usufruirmos de nosso estado eterno com Deus, vivendo o novo céu e a nova terra, os ímpios, Satanás, os anjos caídos, o falso profeta, o anticristo, todos que não estiveram em Deus, já estarão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas ao falarmos sobre este assunto hoje, da beleza que nos espera no estado eterno, no novo céu e na nova terra, realçamos a você, meu irmão, que ainda é tempo de regeneração, ainda é tempo de santificação e ainda é tempo de esperarmos de formas firmes e convictas a segunda vinda de Cristo, porque Ele não tarda a sua promessa, mas aquele que há de vir virá, não tardará, não dormirá, um pouquinho de tempo, e o que há de vir se manifestará para cumprir com todas as coisas. Por isso, meus amados, que esta palavra de hoje, ao encerrarmos esse estudo de Apocalipse, possamos realmente levar você a compreender que há um convite, há uma chamada para se viver essa esperança de eternidade e que essa esperança deve ser vivida já, hoje, porque quando Cristo vier, não haverá mais tempo para aqueles que não levam a sério a sua santa palavra, mas tão somente para enfrentar o juízo de Deus. Porém nós, através do Espírito de Deus, que somos igreja e que estamos esperando a manifestação do noivo, dizemos a você: venha, ainda há tempo de beber de graça desta água da vida, para que você possa então usufruir desses mesmos privilégios da herança que Deus tem preparado por toda a eternidade para nós. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que o seu nome seja glorificado através da tua vida, como salvo nele, para a glória dele por toda a eternidade. Amém. Eu lembro ainda, meu irmão, que nas próximas 2 sextas-feiras nós temos a intenção de apresentar esse estudo em forma diminuta, não é? Dando princípios fundamentais da doutrina reformada na aplicação do estudo escatológico. Eu convido você para estar conosco. Serão nos dias 3 e no dia 10 de julho próximo, tá bem? Você é o nosso convidado. Eu lembro ainda a você que no dia 17, o nosso estudo é dia 3 e dia 10, em resumo de Apocalipse, e dia 17 estaremos iniciando um novo estudo bíblico, falando sobre os 503 anos da Reforma Protestante e trazendo um pouco de história e as mensagens que sustentam a Reforma Protestante, que foi bradada em 31 de outubro de 1517. Tá bom, queridos? Deus abençoe a tua vida, que Ele te desperte para as coisas dEle, para que quando Ele vier, não te ache nu, não te ache na impureza. Deus Santo, Deus amado, te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos que ela alcance, levando esperança aos corações. E mais do que isso, que essa esperança de viver o estado eterno e toda a eternidade contigo, desperte-os a necessidade de viver o Evangelho da Graça plenamente. Que possamos ter evidências claras do novo nascimento
em nossas vidas, viver uma vida de santificação na esperança do aparecimento de Jesus Cristo, teu Filho amado, que virá para buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Que tu alcance a vida de cada um dos teus servos, protegendo e guardando aqueles que já estão em ti e se revelando àqueles que porventura ainda estão sendo negligentes com a tua palavra. É assim que oramos e assim agradecemos. Em teu nome, Jesus, o louvor, a glória para todo sempre. Amém. Amém. No céu, Jesus pode aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Breve verei o com Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão do além, onde dirá: breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.